Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que nos escutam nesse maravilhoso episódio de podcast. Já posso anunciá-lo assim, dado que eu sou um fã dessa legião, como eu dizia nos bastidores, para ação da Conceição Fonseca, nossa querida ação, que estará conosco hoje nesse episódio especial que celebra e encerra a segunda temporada de Papo de Professor Podcast. Nossa proposta tem sido a cada 5 episódios, com duplas de professores diferentes, né, de diferentes regiões do país, celebrá-los, agradecê-los de alguma forma, brindando aí com uma boa conversa e ação que está conosco nessa segunda temporada. Eu sou o professor Júlio Vale, leciono no Instituto de Matemática e Estatística da USP e tenho o prazer de conduzir essa boa prosa. Te agradeço muito pela oportunidade dessa boa conversa e para que a gente comece, eu gostaria que você se apresentasse a quem nos escuta e contasse também sobre como você se tornou professora, né? O que se mostrou aí mais imperioso, o que foi determinando os seus caminhos e também como você foi determinando os seus caminhos, né? Nos conte, por favor, fique à vontade. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Das maravilhas da comunicação assíncrona, né? Para todo mundo, é uma grande alegria estar aqui conversando com um grande amigo, que é o Júlio, mas também conversando com minhas colegas e meus colegas de profissão, né? Porque, para me apresentar, eu diria, eu sou ação, professora. Essa é a melhor apresentação que eu posso fazer, porque essa é a coisa mais... né, que eu sou há mais tempo na vida. Eu sou professora desde 1980, né, então já temos um bom tempo. E há 38 anos eu sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais, trabalho na Faculdade de Educação, né? No trabalho de formação de professoras e professores que vão ensinar matemática, seja nos anos iniciais do ensino fundamental e na educação infantil, se formam no curso de pedagogia, seja de licenciandos e licenciandas, né, do curso de matemática urbano e dos cursos de matemática, na verdade, da licenciatura em Educação do Campo, que tem uma habilitação em matemática. Não sou docente, mas trabalho na orientação de percursos, que são os trabalhos de conclusão de curso, do nosso curso de formação intercultural de educadores indígenas, o FIEI, e na nossa pós-graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social, que é um dos cursos de pós-graduação da nossa faculdade, da Faculdade de Educação da UFMG. Dessa experiência da universidade, tem uma experiência que me direcionou muito do meu trabalho acadêmico, que foi a participação em várias funções no programa de educação básica de jovens e adultos da UFMG. Isso, a uma certa altura, eu vou direcionar a minha atenção, porque eu trabalho, claro, trabalho com crianças, com adolescentes, mas a minha investigação, por muito tempo, esteve concentrada no trabalho na educação de pessoas jovens e adultas e idosas, e isso ainda tem um papel muito destacado na minha reflexão e, vou dizer, foi muito importante na minha formação de professora e de formadora de professoras e professores. O início da carreira tão precoce assim tem a ver com uma experiência da vida pessoal, que é ser catequista, né? Então, fui formada na teologia da libertação e vários modos de engajamento que a gente se dispunha e se via convocado a assumir, né? Então, eu assumi, comecei como catequista, depois assumi
Hoje eu penso nisso, assim, aos 16 anos, eu era coordenadora da catequese da paróquia. Né? Então, era uma coisa... trabalhando com outros catequistas tão ou mais jovens do que eu, né? Num bairro ainda de classe média de Belo Horizonte, que é a minha cidade, né? A paróquia na qual estava o colégio, que eu estudei em um colégio de franciscanos, né? E essa atuação acabou me aproximando muito das professoras dos anos iniciais. Então, logo que eu saio do colégio como estudante, eu já sou contratada para acompanhar as professoras dos anos iniciais, tanto na educação religiosa, mas também em ciências e matemática, porque aí já foi aproveitando a pessoa que cursava engenharia civil. Também tem essa parte da minha vida, né? Eu fiz vestibular para engenharia civil e entrei no curso de engenharia civil. E assim, era boa, assim, gostava do curso de engenharia civil, porque peguei ainda a formação ainda, né? Tinha o básico, era o básico, era matemática e física o tempo todo, né? Então, só quando eu passaria a estudar na escola de engenharia, no terceiro ano, é que eu faço a minha reopção por matemática. Então, a essa altura, eu já estava muito envolvida nas atividades pedagógicas na escola. E hoje, pensando, assim, eu sou de uma família de professores. Né? Meu avô era professor, meu pai tinha muita didática, meu pai gostava de ensinar matemática para nós. Né? Minha mãe sempre acompanhou nossos estudos, minha mãe chegou a formar-se no ensino superior, né? Mas nunca exerceu, porque logo foram morar em Ipatinga, ainda que era uma cidade em formação, ainda não tinha nada e tal. Mas sempre muito envolvida com a nossa vida escolar, o que configurou uma família. Nós somos 5 irmãs, 4 de nós são professoras, e uma delas que trabalha numa indústria, mas trabalha com a parte de formação, formação profissional, laboratório, treinamentos, então, no fundo, atua como professora. Então, assim, essa é uma coisa muito forte, né, no nosso jeito de agir no mundo. Então, assim, a contribuição que a gente... eu penso isso assim, da família, né? Minhas tias são professoras, as irmãs do meu pai. E tal. Então, eu acho que o nosso jeito de estar no mundo e de contribuir, né, na construção do mundo melhor, mais justo, mais fraterno, mais alegre, né, mais diverso, com mais encantamento, assim, eu acho que é essa, né, de termos tido a oportunidade de acesso a muitas informações, reflexões, interações, né? Temos tido oportunidade de refletir, porque também é uma família que conversa muito, né? E compartilha experiências, viagens, assim, é uma turma muito engraçada, né? Assim, eu acho que do legado, assim, é uma família bem humorada, então assim, que trata até as coisas mais tristes assim, com um certo bom humor, né? E eu acho que tudo isso é muito importante na formação de professoras e professores, porque assim, a gente precisa ter bom humor para entender o mundo, né? Assim, especialmente se eu quero compartilhar essa compreensão e criar oportunidades para que outras pessoas compreendam esse mundo, se indignem com as injustiças, mas também pensem em possibilidades de atuação e de relativização de algumas coisas para que a gente possa pensar, né, num modo de agir efetivo e que não nos adoeça, né, e possa nos
nos permite vislumbrar outras possibilidades, eu acho que isso é uma coisa importante na nossa formação. Eu sempre incentivo isso nas professoras e nos professores com quem eu interajo. Tem não sei se é um livro ou uma entrevista, já me esqueci, eu leio tanta coisa da Isabel Allende, é uma autora que eu gosto muito, né? Eu leio muito romance, eu gosto muito de ler, né, literatura, porque essa também é uma coisa que vem de família. Ler na minha casa sempre foi uma opção de lazer. Então, assim, desde pequena eu me lembro da minha mãe e das minhas tias trocando livros. Você já leu tal romance, não sei o quê. E a gente também tinha isso, né? Um dia como hoje está chovendo em Belo Horizonte, aquela chuvinha fina. Para mim, assim, se eu pudesse estar quietinha lendo um livro, que seria o grande prazer do dia. A gente sempre teve isso, mesmo de criança, assim, ganhar livro era legal, assim, ir para o sítio, ficar lendo lá, o dia que chovia, né? Belo Horizonte, as férias de verão são marcadas por muitas chuvas, né? Então, você tem que ter um tipo de alternativa de lazer indoors, né? Dentro de casa e tal. Então, sempre teve isso. E eu ia dizer, a Isabel Allende diz isso sobre escrever, que ela fala assim, quando a gente está escrevendo um romance, a gente tem que ver coisas bonitas, comer coisas gostosas, fazer sexo bom, ver paisagens diferentes, tá? Porque a gente precisa disso para alimentar a escrita. Você sabe que eu acho isso também para nós, professoras e professores. A gente precisa ter prazeres estéticos, afetivos, rir de coisas, né? Então, assim, essa coisa assim, de mandar piadinhas pelo WhatsApp é bom, gente, porque é bom a gente ter imagens bonitas e tal. Eu sou muito ruim para mandar, mas eu gosto de receber. Porque eu acho que isso alimenta, assim, um olhar, você ter assim, um repertório de palavras, né, de alternativas de interpretação. Então, eu acho que isso configurou a minha disposição para ser professora, mas também a minha alegria de ser professora. Né? Assim, eu acho... gente, é uma coisa muito legal. Gente, é muito bom. Né? Assim, então, as pessoas... as interações, os processos pelos quais as pessoas passam, sempre me interessam. Né? Antes da gente começar a nossa conversa, eu estava trabalhando com uma orientanda que está trabalhando numa pesquisa com crianças de 3 e 4 anos. Ela vai para a sala de aula, ela grava, e nós agora, né, estamos analisando cenas e tal. E a gente, assim, tem, sei lá, uns 5 encontros que nós estamos numa cena de 15 minutos. Porque é tanta coisa que acontece com um grupo, sei lá, tem uns... não chega a ter 15 crianças de uma escola municipal de educação infantil, numa região de alta vulnerabilidade. Então, mas, assim, as crianças são tão espertas, elas sacam coisas, elas tomam decisões assim, tão interessantes, né? E, pelo fato da gente viver num mundo tão matematizado, é claro que essas ações das crianças são atravessadas pela nossa cultura quanticrata, né? Marcada pela quantificação, pela acumulação, pelo controle. Né? Então, são crianças muito pequenas, de 3 e 4 anos, mas que, em suas tomadas de decisão, seus posicionamentos, tal, elas incorporam, né, se apropriam e reelaboram muito da cultura adulta, né? Então, que é muito marcada pelas ideias matemáticas, dessa matemática cartesiana que nós herdamos dos nossos colonizadores, né? Então,
Mas é tão interessante como essas crianças produzem o novo dentro de tantas imposições e limitações, mas ao mesmo tempo também de possibilidades, né? Tanto da ação pedagógica da professora, mas também da ação pedagógica da relação entre elas, né? Então, assim, é um encantamento que, assim, acho que talvez parte do nosso trabalho de pesquisadora seja explicitar esse encantamento e a potencialidade disso para produzir, né, novas práticas escolares, novas práticas na vida. Que inspiração te ouvir, são muito, muito especial. E são vários os pontos em que eu me sinto diretamente identificado contigo, né? Quando você fala dos livros como lazer, quando você fala da sua forma de contribuir com o mundo, né? Uma coisa que perpassa a sua trajetória familiar. Quando você traz a questão do bom humor, né? Sabe de quem eu ouvi uma frase muito parecida, né? Dessa necessidade do bom humor para olhar o mundo? Da professora Lisete Arelaro, enquanto eu estava secretário de Educação em Pindamonhangaba, e ela fez várias visitas em que, inclusive, ela ia comigo formar professoras na discussão sobre orçamento público. E ela sempre me dizia isso: olha, ser secretário de Educação, ser professor, demanda muito bom humor. E essa era uma coisa que ela dizia que era um aprendizado dela, direto do Paulo Freire, né, de quando ele estava secretário de Educação aqui em São Paulo, né? Então, eu concordo muito contigo que o bom humor é fundamental porque nos dirige a um certo olhar que não é fatalista, não é imobilista, não é desesperançoso, ele é bem humorado, né? E esse bom humor, ele acho que está indissociado de uma postura alegre diante da vida, né? Porque já dizia até o Wittgenstein, né? O mundo do homem feliz é o mesmo mundo do homem infeliz. E eles coabitam, né? Então, como a gente pode olhar para essas bonitezas, desejando, inclusive, que elas façam parte do cotidiano de todas e todos, né? Que não sejam particularidades, especificidades, né, restritas para alguns apenas. Então, te ouvir, nossa, é muito inspirador. O Júlio, e uma coisa importante, assim, é que isso é um treinamento também, sabe? Porque senão a gente fala assim, eu não tenho esse dom. E não é uma disposição, né? Então, eu fico pensando para nós que somos formadoras, né, formadores de docentes, né? A gente tem que despertar para isso, né? Então, tem um jeito de olhar que nós vamos compartilhar para que a pessoa tenha um repertório de bom humor, sabe? Porque, assim, você tem que ter lentes para olhar que te permitam olhar aquilo na sua boniteza. Claro que tem coisas que são muito violentas, que você tem que se indignar, mas ao pensar as alternativas e ao olhar para as para as situações que a gente tem que procurar essa boniteza. Eu estou me lembrando de um caso que está na tese, a primeira tese de doutorado que eu orientei, que é uma tese que eu acho muito linda. Né? Eu acho os trabalhos dos meus orientandos sempre muito bonitos. Porque eles falam de gente, né? Eu sempre oriento o trabalho, principalmente do ponto de vista de quem aprende, né? A gente, ainda que seja eventualmente trabalho que as participantes sejam professoras e professores, mas a gente sempre olha na situação de aprendiz, né? Mas esse trabalho é um trabalho desenvolvido numa associação de catadoras e catadores de papéis e materiais recicláveis, de Governador Valadares, né? A autora é a professora Celeste Souza, né? Uma pesquisadora maravilhosa, assim, muito, muito sensível e que colocou para mim, né, assim,
a dramaticidade das relações de gênero nas práticas matemáticas, né, que nós chamamos de práticas de numeramento. Mas, então, tem uma cena... então, assim, a situação das mulheres nessa associação, ela é vulnerável por vários marcadores sociais, né? Então, além, claro, são catadoras e catadores, né? Então, além de toda a marginalização que levou essas pessoas a essa atividade profissional. E a que permanece por causa dessa atividade profissional, elas ainda têm a marca de gênero muito, né, muito fortemente estabelecida ali. Então, assim, as violências de gênero são violências físicas também, além das morais, etc. Mas, então, assim, são pessoas com uma situação de vida muito difíceis. E tem uma hora que uma catadora está desfiando uma fita cassete, eu não sei se nossas ouvintes e nossos ouvintes vão saber do que se trata. Mas, enfim, né, a gente tinha as fitas cassete de gravação, e era uma fita mesmo, plástica, dentro, né, enorme, dentro do cassete, que era né, a unidade que entrava no gravador. E ela começa a desfiar, e a Celeste pergunta por que ela está fazendo isso. Ela fala, eu levo minha filha brincar. E aí, você tem esse momento de ternura em meio a uma situação, no caso lá, era uma situação bastante difícil que elas estavam enfrentando, e aí ela, enquanto conversa, ela tem essa delicadeza de desfiar a fita para levar a fita para a filha brincar. Então, assim, isso tem um repertório de ternura, né, que eu acho que a gente precisa ampliar. Então, o nosso papel também de formadoras, formadores, é a gente oferecer esse repertório de ternura, de encantamento, de esperança, né, de disposição para fazer as coisas, sabe? Aquela coisa de você entrar na sala de professores e alguém fala assim, nossa, como é que dizia? Era furor pedagógico, nossa, com um certo deboche. Mas nós temos que ter mesmo. Por quê? Você tem tantas adversidades, né, dentro da atividade, pela atividade em si, mas também porque é por causa do público que nós atendemos, né? Então, pensar que grande parte das professoras e professores estão atuando na escola pública, né? E, portanto, a sua sala de aula é permeada pelas mazelas, né, de uma sociedade tão desigual como a nossa, racista, machista, né? Então, você tem aquilo tudo ali na sala de aula. Então, assim, a nossa ação é uma ação assim, de muita valentia, mas ela tem que ser também de esperança, de bom humor, e que eu acho que se conforma nessa coisa. Você vê, mas olha só, olha o que esse menino fala. Às vezes não dá para a gente fazer isso na hora. E eu acho que boa parte, né, da contribuição das pesquisas que a gente faz é de dar um espaço para o professor ver, olha só, isso aqui que ele está falando, aconteceu a mesma coisa na minha sala, gente, é isso aqui. Por isso que é bom contar caso de sala de aula, né? Porque você fala assim, olha, aumenta o nosso repertório de lentes também para olhar aquilo. Ah, gente, nossa, meu aluno fazia isso, eu sempre achava que era tal coisa. Agora que você está falando, pode ser que não seja isso, seja essa outra demanda aqui que eu estava ignorando, não me lembrei, passou batido.
né? Então, e isso, acho que tem duas coisas. Tanto restitui a nossa alegria de trabalho, né? A nossa própria fé naquilo que a gente faz, né? Porque é isso que isso é uma contribuição, né? Por menos, gente, eu expliquei, nossa, hoje a aula foi uma zona, não aconteceu, mas alguma coisa, aquilo ali trouxe para aquelas pessoas, mas também restitui a complexidade da nossa atividade. Essa é uma coisa que eu tenho insistido muito, porque fica parecendo que a nossa ação profissional, ação docente, ela é um negócio sem mistério, porque como todo mundo viu um professor trabalhando, né? A pessoa acha, não, sei lá, falar, né? Transmitir o conhecimento, tem essa expressão, né? Como se diz, existe uma coisa e eu vou só fazer isso chegar ao outro, né? E não é isso, né? Então você lida com pessoas, né? Você lida com uma função que é cognitiva e é afetiva e é cultural, né? E é dialógica, que é a aprendizagem, né? Então, é um fenômeno muito complexo a aprendizagem. E num coletivo. Né? Então, assim, tem muita complexidade na ação de ensinar. Até porque ela não é uma ação unilateral. Não tem, não tem jeito de você fazer isso se não tem a disposição do outro. Né? Então, eu acho que ao refletir sobre a sala de aula, então que, né, boa parte do meu trabalho, né, como investigadora e principalmente como orientadora de investigações, né, é um pouco a gente, olha só como a sala de aula é um espaço múltiplo, diverso, complexo, dramático, mas também bonito, assim, um espaço de esperança, né, de transformação. Né? Então, eu acho que é porque eu acredito nisso que eu ainda tenho alegria de dar aula e por isso ainda continuo trabalhando. Assim, porque eu ainda não encontrei uma coisa que eu possa fazer que eu acho que possa contribuir mais do que trabalhando na formação de professoras e professores e investigando a sala de aula. Né? A essa altura eu já poderia estar aposentada. Mas, assim, eu tenho consciência da responsabilidade que meu lugar de privilégio de várias situações me coloca. E nesse momento ainda acho que assim, o jeito de eu retribuir, né, é ainda a sala de aula na formação de professoras e professores e né, contribuindo nesse olhar para a sala de aula. Muito bem, eu estou muito de acordo, né? Eu ia dizer fé, inclusive, nos meus comentários anteriores, quando você diz, né, gente é muito bom, gente é muito legal, e aí você conta, né, da sua experiência de orientação, e assim, eu já disse isso em outros episódios do podcast, de como é não só sensível, mas muito inspirador ter contato com as trajetórias constitutivas dos professores que se apresentaram aqui, das professoras que se apresentaram aqui, né, nas questões mais adversas possíveis, né, desde o sonho até a necessidade, né, de uma profissão e como essas pessoas vão se encontrando nesse lugar para desempenhar essa atividade da melhor forma. Né? E aí lembrar desses atravessamentos complexos, né, que marcam o nosso trabalho é um fator que
certamente contribui muito, porque algo que eu tenho dito é que esse podcast serve também, né, como uma ferramenta que contribui para que a gente entenda como a educação pública no nosso país é complexa, né, desde as trajetórias que constituem os professores até as condições que eles têm de trabalho nas suas respectivas escolas, passando por muitos outros marcadores, né, e isso é uma questão muito, muito cara para mim. Eu já queria entrar, né, porque você trouxe essa menção, queria entrar na pauta dos causos, né? Você Uhum. trouxe a ideia dos causos na sua fala anterior, e isso nos interessa muito, porque algo que nós usamos, né, como um fundamento nos bastidores do podcast é a ideia de que nós aprendemos algo quando ouvimos um professor, uma professora contar um caos da sua sala de aula, da sua experiência, falar sobre o que deu certo, o que não deu certo, né, o que faria novamente, o que certamente evitaria repetir, né, sob qualquer circunstância. Tudo isso nos ensina. E você, como boa mineira, né, tem mais do que ninguém, né, a capacidade de nos dizer, né, o que nós aprendemos quando ouvimos causos, né, no geral, mas em particular na docência, na formação inicial e continuada de professores, né, que significado, sentidos tem isso para você? Fica à vontade. Então, bom, então tem isso, né? Eu gosto de caos, né? Eu gosto de ler contos e romances porque eu gosto de caos. É, Gosto muito mais disso do que ler ensaios. Né? Então, eu gosto dos acontecimentos, de como as pessoas reagiram, né? Gosto de ver novela, eu gosto de caso. E eu vejo assim, como a gente olhar para a sala de aula com esse olhar delicado, né, nos ajuda nisso, né, nessas possibilidades de interpretação, né, daquilo que acontece ali, da conformação daquele ambiente. Então, já, né, a partir do meu doutorado, principalmente, mas eu passei a sempre dirigir meu olhar investigativo para isso, para o acontecimento da sala de aula. Assim, eu dificilmente faço pesquisa com entrevistas, por exemplo, assim, como o principal modo de digamos assim, acessar, né, a informação, o acontecimento, o fenômeno e tal. Geralmente eu gosto de fazer pesquisa que eles chamam ecológica. Né? Vai para a sala de aula. Eu sempre falo isso com minhas orientandas e orientandos. Pode ir para a sala de aula que vai acontecer. Não se preocupe. Né? Aliás, vai acontecer coisa demais. Nossa preocupação depois vai ser a gente como é que nós vamos olhar para essas coisas e que coisas nós vamos olhar aqui. Então, por isso? Tanto porque eu acho que é muito rico, então é garantia de muitas questões, muitas indagações, muitas interpelações assim, surpreendentes, porque esse é um perigo de quem faz pesquisa em sala de aula, da gente normalizar tudo. Tem tantos anos que eu trabalho, já sei tudo que acontece ali. E na hora que a gente desloca esse olhar e dá assim, uma liberada dessas interpretações prévias, né? Então começa a olhar para aquilo assim, numa postura, diz na pesquisa êmica, né? Essa é uma palavra difícil, mas assim, não posso dizer, eu não vou julgar, eu vou lá olhar o que acontece para ver o que a gente está podendo compreender daquilo, se eu consigo produzir uma outra compreensão daquilo, que são sempre compreensões, né? Mas eu posso escolher que compreensão que eu vou ter daquilo, pensando em que essa compreensão vai contribuir para eu atuar ali, para eu poder, né, ajudar a elaborar uma problemática ou uma alternativa, né? Então, é essa a ideia. E eu sempre oriento, assim, a gente olhar
os aprendizes, né? As pessoas que aprendem. Agora, é claro, como a gente faz muita pesquisa na sala de aula, então é claro que a ação de aprendizagem ali, ela é toda atravessada pelaquela situação. Né? Então, assim, ainda que a gente não vá para lá olhar qual foi a prática da professora, é claro que isso acaba sendo apropriada pelos modos de reação. Né? A relação é dialógica. Mesmo daquele estudante que está com fone de ouvido e mexendo no celular na sala de aula, é também dialógica a postura que ele assume ali. Ele responde a algumas coisas ao tomar essa atitude. Né? E é bom a gente ter esse repertório de interpretações. Isso é uma coisa que eu me lembrei. Uma vez eu orientei uma psicóloga. Logo no início, a gente não tinha linha de educação matemática no nosso programa, então era uma linha com um nome muito amplo, então vinha pessoas de várias formações e com vários interesses. E ela dizia, e ela trabalhava com grupos de professores, e ela dizia, a gente precisa como é que ela usava? Enfim, eu não sei se é despersonalizar, mas nesse sentido de que deixar de achar que as coisas se referem a nós indivíduos unicamente. Né? Então a professora falava assim, e o telefone tocou e ela atendeu para me afrontar. Aí ela dizia, não, ela atendeu porque tocou. Né? Não é porque senão primeiro a gente adoece. Né? Então, isso também é uma coisa importante. Eu acho que a gente precisa se envolver naquilo que a gente faz, lembrando que aquilo é a nossa atuação profissional e que a gente vai ser tanto melhor no acontecer daquelas pessoas, quanto mais a gente compreender que a nossa ação é uma ação profissional. Né? Então, é claro que são pessoas que têm afetos, né? Tudo isso está envolvido, mas eu não posso personalizar todas as relações que estão ali. Porque tem relações que não é com você, Júlio, você, São, é uma relação a esse lugar do professor, né? A essa estrutura de escola. Então, esse tipo de analisar, pensar sobre esses casos, né? Seja numa situação de pesquisa, como a gente faz, mas seja também contando os casos. Né? A gente também compartilha coisas, porque a gente também é professora. E aí a gente chega e conta, aconteceu isso na sala. Aí a outra diz, ano passado, a turma que eu estava, aconteceu uma coisa muito parecida. Né? Então, opa, não foi isso, não foi comigo, mas com várias coisas que eu represento ali. Né? Então, eu preciso também entender esse papel social que a gente representa, como aquela conformação de sala de aula faz parte de uma estrutura muito maior, né? que tem limites, possibilidades também, mas tem, né, injunções que fogem ao nosso controle. Como é importante a gente partilhar isso com as outras pessoas que estão na sala de aula. É preciso que a gente fale, olha, isso daqui... Até pensando assim, no ensino de matemática, né? Eu vou ensinar um conteúdo de matemática, tem que dizer, olha, gente, isso aqui foi inventado por quem estava com vontade de tal coisa, estava preocupado com isso. Né? Não necessariamente para o bem. A pessoa estava preocupada com tal coisa porque eles queriam, né, atingir esses objetivos aqui, que podem estar do outro lado da história em relação a gente. Então, é preciso a gente aprender, porque essa é uma ferramenta poderosa, que tem um lugar nessa sociedade, né, que até para a gente combater, a gente precisa entender como é que funciona. Né? Então, quanto mais a gente conseguir compreender
essa estruturação sociocultural do ambiente em que a gente trabalha, isso vale para a sala de aula, acho que vale para qualquer atividade, mas quanto mais a gente conseguir compreender, na sala de aula isso é muito importante, né? E a gente conseguir compartilhar a nossa preocupação com aquilo, a nossa compreensão daquilo, por que a gente toma essa ou aquela decisão de ensinar isso ou aquilo, né, de fazer ou não fazer exercício. Eu acho que isso torna aquele ambiente menos estranho, porque a gente enfrenta isso, né? Assim, a escola é um ambiente muito estranho para a maioria da população escolar, pensando que a maioria da população escolar é formada de estudantes, né? E a escola tem um modo de ver o mundo, um modo de organizar os rituais, um modo de estabelecer as relações que conflita, para o bem e para o mal, né? Conflita com outros modos de estar no mundo das estudantes e dos estudantes, né? Que a gente não pode fingir que isso é natural. Não, isso é uma coisa inventada com certa intenção. Às vezes a gente pode romper, às vezes não pode. Mas quanto mais a gente compartilhar com, com os nossos parceiros ali, né? Estudantes, nossos colegas, professores, né? Nossos colegas, havendo possibilidade também a gestão, mas também quem trabalha na cantina, quem trabalha na limpeza, na portaria, então, porque aquilo ali é um ambiente educador, né? Então, todas aquelas pessoas estão no mesmo projeto educativo, né? Então, a gente não está sozinho. A sala de aula, às vezes, dá uma solidão, porque é o meio eu e o pessoal está né, tá do outro lado. Mas ela não precisa ser esse lugar de solidão, ela deve ser um lugar de partilha, né? E aí, e para isso, eu acho que tem que explicitar as intenções, né? Explicitar as compreensões, os temores, né? Porque eu acho que isso nos ajuda a justificar a nossa posição, mas também repensar nossas posições. Espera aí, eu não preciso fazer isso, né? Isso aqui... Ou eu tenho que fazer isso aqui, mas eu posso explicar por que eu estou fazendo. E agora, essa conclusão que eu cheguei, que eu tenho que ensinar esse negócio, eu posso dizer para meus alunos, por que eu tenho que ensinar esse negócio? Né? E não pode ser uma coisa, porque isso é importante, porque vai cair no Enem. Né? Eu acho que vai cair no Enem por quê? Por que está lá no Enem? Né? Então, por que os caras implica de colocar isso lá naquela prova? Porque isso aqui representa esse modo de olhar o mundo. E é esse modo de olhar que eles querem que a gente tenha. A gente não precisa ter ele, não. Mas a gente tem que entender ele. Né? Então, assim, eu acho que essa solução dialógica, ela não é só um conjunto de palavras bonitas, ela é uma disposição, digamos assim, disciplinada. Assim. A gente tem que ser um exercício, porque tudo concorre para a gente se fechar. Então, você tem que ter um exercício de compartilhamento, porque compartilhar as coisas significa também mostrar suas fragilidades, e a gente é treinado para se defender o tempo todo. Então, é uma disposição e um treinamento também, porque a gente tem que criar até modos de fazer isso também, para você não ficar muito vulnerável, para você não sofrer muito, né? Então, você tem que ter ferramentas, vocabulário para fazer essas coisas, estratégias retóricas, né? Então, tem uma coisa que a gente é um aprendizado, né? Só que a gente tem que estar atento, que a gente precisa aprender isso. Isso faz parte do nosso saber profissional, né? Isso é uma coisa que a gente precisa
E da nossa... Isso, do nosso treinamento profissional. A gente, né, você pensa assim, o atleta, ele já sabe, ele tem lá um treinador, mas ele sabe certos exercícios, a postura, o jeito que o corpo tem que fazer, né? O professor também. Isso, por exemplo, do corporal, a gente é muito desligado, né? Da postura nossa corporal na sala de aula. Eu me lembro, eu trabalhei com professoras de um projeto Entrelaçando, que era um projeto de correção de fluxo aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, e eram adolescentes, né, de 11 a 14 anos que não estavam no terceiro ciclo, então tinha um trabalho específico, com monodocência, eles fizeram um projeto. E eu trabalhei com as professoras todas né, das escolas que aderiam a esse projeto, e a gente trabalhava com um projeto especial, que é a nossa Escola Pesquisa Sua Opinião, então, com as professoras, para que elas fizessem o trabalho lá. E aí uma professora falou comigo assim, quando eu fui designada para essa turma, que é uma turma de meninos que têm um olhar depreciativo para eles na escola. Quando eles foram reunidos numa sala de aula, ficou pior, né? Porque é a turma dos meninos tererê, ela dizia. Né? Aí eu resolvi, agora eu só vou para a sala de aula chiquérrima. Eu passei a vir super arrumada, eu não tinha hábito de pintar a unha, eu passei a vir de unha pintada, o cabelo trançado, porque eu queria que eles falassem assim, que a minha professora é a mais chique dessa escola, né? E aí depois ela dizia, depois comecei a fazer o trabalho com a universidade, eles viraram pesquisadores da UFMG. Então aí que eles ficaram chiques mesmo. Isso mudou a postura da turma e da escola em relação à turma. Né? Não era assim, aquela turma para quem vai o resto. Né? Não, ela é a turma que tem a professora chique, que tem a pesquisa da UFMG, que eles vão da UFMG apresentar trabalho. Né? Então, isso muda, porque eles são os meninos mais velhos da escola. Né? Então, tem uma coisa assim, opa, nós temos uma responsabilidade aqui de mais velhos, eles sabem disso. Né? Então, essa coisa dela dizendo, e ela realmente era uma pessoa assim, bem exuberante, assim, né? Assim, ela, muito bonita e estava sempre muito arrumada. Ela contou isso, não era assim. Eu passei a ser assim depois eu entrei nesse projeto. Passei a ser. Eu quero que eles saibam, eu sou a professora mais chique que tem na escola. Então, isso é uma coisa para a qual a gente é bastante desatenta, e eu me incluo nisso, sabe? Opa, peraí. Assim, hoje eu vou de roupa escura, então de roupa clara, entendeu? De cuidado com a nossa voz, né? Então, tem coisas que a gente precisa, a gente esquece que é corpo. Né? A nossa estratégia de ação profissional, ela é muito intelectual, muito intelectualizada. Às vezes tem uma marca afetiva, mas a gente esquece que assim, quem veicula tudo isso é um corpo, né? E com as suas possibilidades, os seus limites, que também devem ser compartilhados. Né? Então, assim, hoje eu sou uma professora sexagenária, né? Então, eu tenho esse lugar na sala de aula, né? Eu tenho a mesma idade dos avós dos meus, né? Das minhas turmas. Então, é um pouco esse. Inclusive, afetivamente, você ocupa um espaço diferente. Né? E eu acho que a gente tem que ter consciência disso, né? Do que é que o nosso corpo leva para a sala de aula. Mais uma vez, são muito, muito especial te ouvir. Fui anotando coisas que eu achei assim muito representativas do seu modo de pensar e que confluem, né, para as coisas que a gente tem se preocupado e tem cuidado no podcast. E a principal delas tem a ver com o seu uso da palavra partilha. Né? Eu anotei quando você disse partilha, depois o compartilhamento. Eu acho que tem tudo a ver com a ideia por trás dos causos. Né? O próprio Nego Bispo diz que a gente precisa substituir
a ideia da troca, que ele diz que é muito capitalista, pela ideia da partilha. Ele diz: na troca eu chego com um, você chega com um, nós trocamos e ambos saímos com um cada um. Né? E Uhum, na partilha, se nós chegamos com um cada um e partilhamos, cada um sai com dois. Né? Sai com uhum, dois partilhados. E aí você traz as histórias, né, os causos, que eu acho que vão nos mostrando, né, outra palavra que você usou também no início, é a necessidade da criação de um repertório. Né? Claro que uhum, no início você falava do bom humor, né, da criação de um repertório para o bom humor. E agora, pensando nos causos, eu voltei a essa palavra para uhum, pensar o quanto essa partilha dos causos vai nos permitindo a criação de um repertório próprio da nossa prática profissional. Né? Então, nossa, muito, muito especial te ouvir. E agora eu acho que você encerra, né, com uma cereja nesse bolo, que é essa ideia de que a gente esquece que é corpo. Né? A uhum, Yayo Herrero, que é uma antropóloga que eu gosto bastante de ler, diz que um dos principais efeitos da nossa colonização é esse esquecimento, né? uhum, De que nós esquecemos que somos corpo. Nós somos levados muitas vezes à ideia de que nós temos um, como nós uhum, temos um celular, temos um carro, mas na verdade não é a mesma lógica, né? Nós somos corpo. E aí uhum. você trouxe isso na sua fala e eu achei muito, muito especial, né? Como um cuidado mesmo para a docência. Eu pergunto agora, são para a gente se encaminhar para o nosso último bloco, sobre as práticas de numeramento. Né? Quando você começou sua resposta sobre os causos, você Uhum, disse isso, né? Nós estamos olhando, claro, para aquilo que está sendo ensinado, para a prática de ensino, mas nós estamos olhando para a situação como um todo, para aquele acontecimento. Né? E naquele acontecimento tem muitos atravessamentos. Né? E aí, uhum, pensando nos nossos professores, nos episódios anteriores, né, que foram gravados exclusivamente com professores que ensinam matemática na EJA, né, e aí tem professores que chegaram na matemática porque quiseram, tem professores que chegaram na EJA porque quiseram, e tem professores que foram levados a elas por diferentes circunstâncias da vida. Né, eu gostaria de ouvir, né, sobre numeramento, sobre as práticas de numeramento, né, o trabalho que o GEM, né, seu grupo, tem feito aí nos últimos anos e que também é muito inspirador. Fique à vontade. joia. Então, claro, quando a gente estava falando sobre os casos, né, a gente precisa de chaves interpretativas, né? Então, você vai sempre procurar uma chave que te ajude a olhar para aquilo, né, e produzir compreensões daquilo, né? Então, são compreensões, né, no plural, né? E também dessas compreensões pensar possibilidades, né, de contribuir para que as coisas melhorem, né? Nós não queremos que as coisas piorem, né? E nem mesmo que elas fiquem como estão, né? Porque acho que a gente precisa, né, ir nessa caminhada, assim, de fazendo o mundo melhor dentro do mundo da sala de aula, né? Bom, então, quando a gente fala de práticas de numeramento, que são as práticas que são atravessadas por matemática, por aquilo que a gente que está interpretando reconhece como matemática. Né? Isso, no ambiente da sala de aula, é muito fácil da gente identificar, não só nas aulas de matemática, mas no ambiente escolar, você tem um atravessamento deste modo como o nosso mundo urbano, capitalista, está organizado, né? Que estabelece relações baseadas na quantificação, por causa do anseio da acumulação, por causa do anseio do controle, né? Então, isso impregna as nossas relações. Então, é muito difícil você identificar uma relação, especialmente nos ambientes formais, que não sejam atravessados por elementos que nós reconhecemos como matemática, né? Por critérios, por um vocabulário, né? Por um tipo de encaminhamento, né? Da situação, enfim. Então, o que nós fazemos
é olhar assim, olha como essas pessoas vão se apropriando dessas práticas que são atravessadas por esses valores identificados com a matemática, né? Então, quando a gente chama a coisa de prática, de numeramento, são práticas matemáticas, nem precisava de outra, práticas atravessadas por matemática, melhor dizendo, né? Que matemática é essa que nós que fomos educados nessa cultura reconhecemos como matemática? Precisava de outra palavra? Quer dizer, palavras, elas existem porque a gente quer dar a elas um certo efeito retórico, né? Então, quando a gente fala práticas de numeramento, nós estamos primeiro querendo que quem o nosso interlocutor, nossos interlocutores, eles entendam que nós estamos olhando para essas práticas como práticas socioculturais. A outra, então, não é que a prática ela é matemática em si. Claro, você faz um exercício de matemática, você pode dizer, isso é uma prática matemática, mas só que ela está associada, por que esse exercício dessa matemática, desse assunto, está proposto na sala de aula, desse ano escolar, com nessa conjuntura, nessa frequência, nessa sequência, enfim, né? Então tem uma porção de coisas que estão associadas. E outras vezes, olhando, por exemplo, esse trabalho com as crianças pequenas, mas a gente já teve assim, acompanhar um curso de oficinas do PES, que é aquele projeto de educação afetivo-sexual, num CRAS, né? No Centro de Referência e Assistência Social. Não tem nada de matemática, não é um curso de matemática. Só que a nossa sociedade é tão impregnada desses valores que ela vai atravessando tudo. E, principalmente, né, assim, o modo de atravessamento é um modo linguístico. Né? Ela impregna essas relações pela linguagem. Né? A nossa linguagem, ela reflete e produz os nossos modos de olhar o mundo. Né? Então, se a gente vive numa sociedade que é impregnada desse modo de olhar o mundo baseado na acumulação, no controle, que gerou essa matemática, isso vai estar permeando todas as nossas relações, nossas práticas, por meio da linguagem que a gente criou e decide usar, né? E que molda, porque assim, ao mesmo tempo que a gente faz escolhas linguísticas, essas escolhas produzem, né, por causa da nossa compreensão, essas escolhas também produzem a compreensão que a gente vai tendo daquilo. Né? Então, quando a gente fala práticas de numeramento, a gente já está anunciando que nós vamos olhar para essas práticas impregnadas de matemática, de várias maneiras, né? Com esse olhar de que as pessoas estão se apropriando de um modo de ver o mundo, e esse modo de ver é um modo de narrar. Né? Não tem jeito de falar como é que a pessoa vê o mundo se não é pelo modo como ela narra o mundo. Né? Então, ela é um modo de dizer o mundo, né? Para usar uma expressão que nos é cara. Então, esse modo de dizer o mundo, ele é marcado por várias conjunturas culturais, sociais, econômicas e tal, mas o sujeito faz elaborações a partir dela. Né? Então, assim, ele não é completamente subjugado por elas. Né? Então, faz parte, inclusive, daquilo que alimenta a nossa disposição de ser professoras e professores. Né? Acreditar que o sujeito faz elaborações e produz novidades. Né? Então, o que nós queremos olhar? Nós queremos olhar como é que o sujeito vai produzindo seus modos de dizer o mundo. E como essa impregnação desses valores que a gente associa à matemática vai conformando esse olhar, mas ele também vai reconformando esses modos de dizer o mundo. Né? Então,
e a gente fala assim, a gente usa até esse sufixo, né, numeramento, a opção por esse sufixo, ele relaciona com a ideia do letramento. Porque nós estamos aqui dizendo de formas de dizer o mundo. Né? Então, é essa perspectiva, que são modos de dizer o mundo, que não são só aqui, ó, nesse repertório de palavras e construções gramaticais, eu escolho essa ou aquela. Não, eu escolho porque eu tenho intenções retóricas, porque eu tenho vivências culturais que me disponibilizam esse repertório e não aquele outro. Né? Eu tenho situação que me exige que eu use aquilo e não aquilo outro. Né? Eu tenho memórias que me trazem, ou que me trazem, mas também que eu produzo a partir desse modo de narrar. Né? Então, esse olhar nosso é um pouco para isso. Vamos entender como que esse sujeito está submetido a isso, mas, ao mesmo tempo, ele está produzindo esses modos de dizer o mundo. Né? Claro que nos interessa a hora que ele nos mostra como que ele elaborou em cima daquilo e trouxe uma resposta. A Ana Smoka fala isso, que apropriar é tornar seu, né, tornar próprio, mas não necessariamente, não tornar apropriado necessariamente a situação, é tornar seu. E nem sempre você, a partir disso, produz a resposta esperada. Né? Então, claro que esses momentos em que você não produz a resposta esperada, primeiro são mais fáceis de identificar, né? Porque quando você produz a resposta esperada, o negócio entra no script, e você não presta atenção. Né? Mas na hora que a pessoa produz uma resposta inesperada, você fala, opa, peraí, aquela ação que eu achava que teria esse efeito, não está produzindo esse efeito. Para nós, professores, nós trabalhamos com efeitos, né, gente? A gente pensa uma aula pensando que vai produzir aquela compreensão daquele conceito, né? Mas pode produzir uma coisa surpreendente, né? Isso tem a ver com o modo como o cara apropriou, baseado nas suas referências culturais, nas suas intenções, na história de constituição daquela turma, né? Então, entender como é que o sujeito está elaborando isso, pode nos ajudar. Gente, eu não podia falar desse jeito. Né? Eu, como professora, tinha que lembrar que isso aqui tem essa referência na vida das pessoas. Eu preciso conhecer essas pessoas, né? Para a gente produzir possibilidades de compreensão. Né? Claro, a gente não tem controle sobre isso e é muito bom que não tenhamos. Mas a gente quer, claro, de alguma forma, produzir uma restrição de significados ali dentro de uma faixa que a gente possa dialogar. Né? Então, eu acho sempre... por isso eu acho uma ferramenta boa, mas principalmente como um alerta. Olha só, você for olhar para o sujeito, a pessoa elaborando ideias, respostas, ações, não, que são permeadas por valores matemáticos, vocabulário matemático, critérios e tal, você tem que entender que isso não vem puro, isso vem marcado pela história daquela pessoa, a história daquela pessoa naquele grupo, a história de constituição daquele grupo. Por isso que uma coisa pode rolar numa sala de aula e na outra sala tudo acontece totalmente diferente, porque tem histórias diferentes, individuais, mas também tem um grupo que se constitui de maneira diferente. Né? Então, a gente está sempre tendo que atualizar as nossas estratégias lá
E isso faz parte da alegria do negócio, né? Isso aqui é o encanto do negócio. E é por isso que nós precisamos de um curso superior para formar esse profissional que está ali, né? Porque não é uma tarefa simples, né? Então, acho que tem assim, essa ilusão, não, dar aula no ensino fundamental, é só pegar, né? Eu tenho livro didático, tem o manual, sei lá o quê, né? Do sistema, sei lá o quê. Não, porque você não está lidando com matemática, está lidando com pessoas se apropriando de práticas que são atravessadas por essa matemática, né? Que ela em si já tem uma história, né? Tem um conjunto de intenções, um conjunto de disputas, né? Então, ela em si já não é um conhecimento, com esse purismo que costumam associar a ela. Pelo contrário, né? Tem ali muitas, muitas vidas, muitas violências, né? Muitas descobertas, né? Assim, grandes ideias também, mas muitas intenções. E então ela em si já é um campo de muitas emoções, né? Mas o nosso trabalho é pegar esse negócio e trazer para partilhar com um grupo de pessoas que vai estranhar aquilo, né? E aí esses estranhamentos talvez é que produzam, né, a grande riqueza das compreensões que a gente produz na sala de aula. Que especial, São, te ouvir é sempre muito bom, é uma aula. Eu quero te agradecer muito por esse espaço de partilha contigo, com os nossos ouvintes. Bom, nossa, quero te deixar o meu depoimento de que ao longo da nossa conversa eu fui percebendo que eu te acho uma pessoa brilhante e desde a sua primeira resposta você foi me dando alguns elementos para entender que o brilhante, no seu caso, está conectado com o seu brilho próprio, com a sua forma bonita e bem-humorada de ver o mundo, né, pela qual eu agradeço e eu acho que faz muito jus a esse momento de celebração, né, de 10 episódios lançados do podcast, as vidas e trajetórias de quem passou por nós ao longo, né, dessas 20 pessoas, dessas 10 duplas de professores da EJA que estiveram conosco. Então, eu acho que te ouvir nessa aula, nessa aula em forma de prosa, brinda, né, esse movimento de maneira brilhante, com seu brilho pessoal. E aí eu queria te deixar à vontade para fazer as palavras finais, né, para que a gente te agradeça mais uma vez por essa partilha. Ô, Júlio, eu que fico grata por esse, né, momento. Assim, é bom a gente pensar, né, de reelaborar, ter a oportunidade de conversar com uma pessoa amiga, assim, amiga tanto nesse sentido afetivo, mas amiga nesse sentido de, opa, alguém que caminha com a gente, né, nessa, nessa trajetória, assim, né, de reconhecendo as mazelas, né, desse mundo que a gente vive, assim, precisando tantas, né, intervenções em tantos aspectos e tal, mas também que acredita, né, que nós temos um espaço de construção, né, hoje, né, marcado por muitas limitações e por muitos desafios, mas também, assim, muita gente boa. Assim, eu penso, né, eu trabalho há 38 anos na formação de professoras e professores. Cada ano que passa, eu acho que estudantes estão mais interessantes, assim, porque vão reconstituindo possibilidades de ver o mundo, a universidade mais diversa, né? Então, essa nossa atenção para a diversidade, que sempre esteve aí, mas que era ignorada, né? Então, assim, esse aumento dessa sensibilidade, né, das possibilidades que ainda precisa aumentar muito, né? Nós ainda temos, assim, o nosso todos ainda tem que incluir muita gente, né? Mas, então, assim, é um prazer, né? Ter esse momento de prosa, assim, espero que as pessoas também
né, gostem, e comecei a pensar sobre as suas vidas, né? Porque assim, cada um tem. Se a gente pensasse em qualquer pessoa que você chamasse aqui, teria um encanto, né? Na hora que a pessoa começa a contar, eu sempre acredito, eu acho gente muito bacana, né? Então a pessoa começa a contar da sua vida, você fala, gente, olha como é que viveu isso, né? Como elaborou essa vivência, né? Então é sempre muito legal. Eu estou num momento muito grata assim pelas as oportunidades que eu fui tendo, né? E especialmente dessas assim que a gente traz da, da alegria familiar, sabe? Então isso é uma coisa que eu tenho pensado muito sobre isso, né? Momentos da vida. Então, assim, eu agradeço essa oportunidade de conversarmos aqui. Eu acho essa ideia dos podcasts muito legais, os depoimentos, né? E mais que os depoimentos, as conversas que acabam rolando sempre são muito interessantes e tal, assim, e eu acho muito inspiradoras também. Então, assim, também parabéns a todo mundo que, né, partilhou um pouco da sua vida docente aqui com a gente, né? É isso. Muito, muito obrigado, São, de coração. Sinta meu abraço apertado, assim como um abraço a todos os nossos ouvintes, aos nossos ouvintes. Foi um aprendizado enorme, uma lição belíssima que você nos deixa e uma maneira bonita de celebrar, né, com bom humor esse nosso encerramento de ciclo nesse ano. Muito, muito obrigado e até a próxima.